E aí, tudo bem? Uma boa noite para todos. Hoje fazem 8 dias que nós estamos assistindo o início de uma série de barbaridades, umas agressões violentas sem justificação. E eu queria fazer um convite para nós fazermos um exercício de empatia. Eu convido as mães, aos pais, aos jovens que têm irmãos que estão nesse momento em grande sofrimento. Eu acho que por mais que a gente faça um exercício de empatia, é impossível a gente se conectar, a gente sentir o grau de sofrimento que estão essas famílias que estão com seus entes queridos ou destruídos, assassinados a sangue frio, numa situação de extermínio voluntário. Algumas pessoas que nasceram nesse planeta há alguns anos atrás tomaram a decisão de preparar outros para serem seus subordinados, para obedecerem suas ordens cegamente, e seguiram ali em Israel, onde jovens, talvez nessa hora, no sábado passado, estavam em direção a um local onde eles imaginavam que ia ter muitas alegrias, e eles se reuniram para festejar, para comemorar a vida, para se alegrar, como todo jovem faz, como todo jovem quer ter a alegria de viver, e foram surpreendidos covardemente. Eles foram exterminados, tiveram suas vidas arruinadas, a vida dos seus familiares, crianças, jovens, adultos e pessoas idosas estão nesse momento nessa situação bem complicada. E por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha empatia e queira se conectar, a gente não consegue sentir a dimensão do aniquilamento, do destraçamento, do destroço total das vidas dessas famílias. E eu estive refletindo sobre isso. Eu lembrei que o Freud, no início dos seus trabalhos, ele falou uma frase que eu achei pertinente para esse momento. Ele falou que se a humanidade conseguisse aprender com as crianças, ele não precisaria gastar a sua energia escrevendo aquele livro que ele estava escrevendo sobre a teoria da personalidade, quando ele começou os seus trabalhos. E eu refletindo sobre isso, há 20 anos, até 30 anos para cá, esses jovens que nasceram, que perpetraram essas barbaridades, se eles tivessem sido ensinados de uma maneira correta pelos seus pais, eles não estariam cometendo esses atos, não estariam fazendo essas agressões tão fortes, essa destruição de vidas. Mas o ato já foi feito, o Estado de Israel já está tomando as providências na tentativa de fazer justiça para com essas famílias, pelo menos para aliviar um pouco o sofrimento horrível que eles estão passando. Mas o vídeo que eu tinha programado para hoje é a continuação daquele vídeo que a gente estava falando sobre a mentira. Porque os jovens, quando adultos, eles têm comportamentos estranhos. Exatamente, a gente estava falando sobre a mentira que é perpetrada durante toda a humanidade, quando os pais não conseguem dizer a verdade para os filhos. Nós lendo a história da psicanálise, o Freud falou sobre essa situação do ensino das crianças, para que quando elas forem adultas tenham uma vida de um comportamento mais humano, mais civilizado. No seu livro O Mal-Estar na Civilização, quem lê esse livro completamente vai entender que ele falou muita coisa a respeito dessa situação do comportamento dos adultos que são semeados, são plantados e regados durante
toda a infância. E aí na fase adulta, agora é só colher os frutos, não tem mais o que fazer. Quando o Jung começou a trabalhar com ele, trabalhando na teoria do desenvolvimento da personalidade, o Jung foi um pouco realista. Ele falou que ele não via a possibilidade de a humanidade ter um desenvolvimento pleno da personalidade, tendo em vista que os pais não tinham essa capacidade de ensinar. E nas escolas, os professores não foram ensinados a ensinar. E aí ele via com uma certa incredulidade que a humanidade conseguisse uma civilização, um nível de personalidade mais elevado. E logicamente que tem algumas pessoas que conseguem se destacar e conseguem um nível de personalidade mais alto, mas em termos da humanidade sempre vai haver as pessoas que são manipuladas, que são conduzidas por outros, que eles não conseguem, eles não têm culpa. As crianças nascem e precisam ser ensinadas, mas elas começam com o aprendizado com mentiras, e aí ficam vulneráveis, como eu falei no vídeo anterior, ficam vulneráveis a situações de se subordinar a pessoas que são verdadeiras, mas são do mal, e conseguem controlar a mente dessas pessoas. E a Melanie Klein, ela foi uma aluna indireta do Freud, porque o Freud designou Carl Abraham para ser o instrutor dela. Ele fez análise com ela e ela aprendeu toda a teoria da psicanálise com o Carl Abraham. E depois o Donald Winnicott pediu para ser aluno da Melanie Klein. A Melanie Klein colocou muita resistência, mas por último ela aceitou que ele fizesse análise e cuidasse das crianças. E aí ele ficou cuidando de crianças e depois ele foi designado pelo governo para cuidar das crianças órfãos da guerra. E ele ficou responsável por um hospital inteiro, um abrigo inteiro, onde ele cuidava só de crianças. Então ele aprendeu muito com as crianças. Ele aprendeu, assim, o livro dele eu recomendo para qualquer pai ou cuidador que queira transmitir uma base de comportamento adequado para as crianças, para que elas se tornem adultos bons, suficientemente bons, como dizia o Winnicott. Então, em um certo momento, quando Melanie Klein e o Donald Winnicott estavam vivos, a Melanie Klein, seguindo a linha de pensamento do Jung, ela falou que precisaria de 50 anos para que os governantes do mundo inteiro fizessem programa de ensinamento para as crianças, para que houvesse um nível de maturidade, um nível de personalidade melhor na humanidade. E o Winnicott, ele, pensando sobre isso em uma entrevista, ele falou que não precisaria chegar a esse tempo todo. Bastava que as crianças tivessem a sorte de ter mães suficientemente boas. E as mães suficientemente boas é aquela que acolhe a criança, que cuida da maneira certa da amamentação, dos cuidados necessários. E ele diz que não tem uma regra, basta que ela seja suficientemente boa. E infelizmente, nos dias atuais, nas grandes cidades e até nas pequenas, as mães agora elas precisam ir trabalhar, elas não ficam só por conta do cuidado das crianças. E aí os filhos ficam nos cuidados de pessoas terceirizadas, ou parentes, ou pessoas pagas, pessoas que deixam seus filhos em casa para cuidar dos filhos dos outros, e logicamente não tem o mesmo grau de empatia, o mesmo grau de disponibilidade para cuidar dessas crianças. E aí essa perpetuação de mau cuidado, de pessoas não suficientemente boas para cuidar de criança continua, e aí nós vemos o resultado de crianças que ao chegar aos 20 anos, aos 30 anos, são capazes de cometer barbaridades, arbitrariedades,
violência, eles querem ver o sofrimento nos outros, querem ver a violência nos outros. E eu ainda acredito, como o Winnicott falou, por isso que eu faço esses vídeos, na tentativa de algum pai, algum cuidador, alguma mãe, outro tipo de cuidador que tenha empatia, que se preocupe com o futuro da humanidade. Se a gente conseguir, vamos dizer, uma família que consegue cuidar bem dos seus filhos, já tem uma transformação na humanidade. Porque a tendência é esse mal se perpetuando cada vez mais. A criança que é mal cuidada, que se transforma num adulto violento, num adulto, vamos dizer, totalmente sem civilização, como diz a psicanálise, é uma pessoa primitiva, realmente primitiva, ele é pior do que qualquer animal, porque ele tem a inteligência, ele tem meios, tem recursos para praticar a maldade, praticar a crueldade. Então é o ser humano primitivo, é o que não é bem cuidado, que não é bem educado pelos seus cuidadores. Então eu acredito ainda que, assim como eu penso, se algum dos pais ou cuidadores entenderem essa mensagem que eu passo e começarem a cuidar bem dos seus filhos, nós vamos ter pelo menos uma pequena parcela da humanidade futura que vai ser capaz de ter um comportamento diferente e de repente poder trazer alguma melhoria de vida para a humanidade, para evitar, como o Freud previu também no seu livro Mal-Estar na Civilização, que o ser humano, como é um animal, ele repetiu aquela frase que foi feita por um romano 250 anos antes de Cristo, o romano Titus Márcio Plautus. Ele falou que o homem é o lobo do homem. Depois o Thomas Hobbes repetiu essa mesma frase. E o Freud também, no seu livro Mal-Estar na Civilização, ele fala que o homem é o lobo do homem. Então o Thomas Hobbes, ele disse que o homem é mau, é cruel, é perverso, medroso e covarde. E tem mais outros adjetivos que ele colocou. Mas aí, com a civilização, com esses cuidados, como o Winnicott ensina, e a Melanie Klein também, a Françoise Dolto, existe a possibilidade de a gente plantar uma semente e termos a esperança de, num futuro mais próximo, termos uma humanidade com um pensamento melhor, tenha um comportamento melhor e traga um bem-estar para a sociedade onde ele vive. Como nós estamos vendo aqui na torre de TV, famílias com crianças passeando, brincando, quando nesse momento onde tem essas pessoas perversas, eles estão apreensivos, tem que olhar, ficar sempre atento se tocou alguma sirene para correr e se abrigar. Não pode desfrutar de paisagens belíssimas, de locais maravilhosos, como nós temos esse aqui. As pessoas podem vir aqui passear tranquilamente. E nesse momento é o momento da gente pensar nos nossos irmãos que estão num sofrimento grande ali no Oriente Médio. Obrigado aí pela atenção. E eu peço que você se inscreva no meu canal e divulgue para os seus contatos. Se alguém achar que deve seguir esse pensamento da psicanálise, procure o livro do Donald Winnicott, da Melanie Klein, Françoise Dolto, e vocês vão ter já uma noção mais apurada, mais adequada, de uma linguagem mais compreensível do que a que o próprio Freud escreveu. Muito obrigado. Valeu.